Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Sem Fio de Dúvida, que aqui você sabe, é sempre tranquilo, você sempre vai ficar show de bola na matemática, né? Eu sou o professor Jorge e hoje nós vamos trabalhar com uma questãozinha envolvendo aí operações com conjuntos numéricos. Vamos à questão. Sejam os conjuntos N naturais, Z inteiros, Q dos números racionais. Marque verdadeiro ou falso em relação aos seguintes conjuntos. Bom, o conjunto dos números naturais são todos os inteiros positivos e o zero. Inteiros são os positivos, o zero e também os negativos. E os racionais englobam esses que acabamos de falar, além de números decimais exatos, dízimas periódicas e por aí vai. Beleza? Bom, então vamos lá. O conjunto A, ele falou que x pertence aos naturais, tal que o x, a gente lê do meio para as extremidades, que fica mais fácil de você fazer a análise, tá? X é maior ou igual a 3, então o 3 entra porque é fechado, e menor ou igual a 10, então o 10 também entra. Então, o conjunto A, pessoal, ele vai ficar assim, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, o 9 e o 10. Beleza? Porque são só números naturais. Tudo bem? Agora vamos para o conjunto B. Conjunto B já é x pertencente ao conjunto dos números inteiros, tal que o x pertença aos naturais. Em outras palavras, eu quero um número inteiro tal que ele seja natural. Então, o conjunto B vai ser o próprio conjunto dos números naturais. São eles 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1000, 2000 e por aí vai. Né? Infinito. Então, o conjunto B ele é o próprio conjunto natural. E o conjunto C? O conjunto C ele já é racional. Então, ele é um número racional maior ou igual a 3 e menor ou igual a 10. Nossa, Jorge, como que eu vou fazer essa análise? Se os racionais são decimais, frações, dízimas periódicas, como é que eu vou analisar isso? Bom, primeiro, realmente não tem como você saber todos os números entre 3 e 10 que são racionais. Mas você precisa ter uma ideia deles, tá? Você precisa ter uma ideia. E essa ideia você já sabe. São decimais exatos, dízimas periódicas, beleza? Então vamos colocar aqui uma ideia do nosso conjunto C. Ele vai ser 3, ele vai ser o 4, ele vai ser o 5, ele vai ser o 6, ele vai ser o 7, ele vai ser o 8, o 9, o 10. Só que repare que eu até soltei um espacinho entre os números. Por quê? Porque entre esses números inteiros, nós temos aqui infinitos números. Então, vou colocar alguns deles aqui, porque é aquilo que eu falei para vocês. Não tem como a gente saber todos, mas você precisa só ter uma ideia. Então, por exemplo, 3,2, 4,1, 5,7, 6,6 e por aí vai, beleza? Só precisa ter uma ideia, tá ok? E repare que o 3 entrou, o 10 também entrou porque o intervalo está fechado nos dois. E entram todos os inteiros entre 3 e 10. Tudo bem até aqui? Muito bem. Agora vamos lá. Letra A. X pertence aos racionais. Então, o x ele é racional. Tal que o x seja maior do que 3 e menor do que 10. Muito bem. Qual é esse conjunto da letra A? Reparem que ele é quase o conjunto C, né? Só que ele tira quem? Ele tira os extremos, que é o 3 e o 10. Então, esse conjunto aqui, ó, sem o 3 e sem o 10, é o conjunto que ele está falando na letra A. É esse cara aqui. Esse conjunto aqui, ele está contido no conjunto A? Esse conjunto está aqui dentro? Não, não está. Estão os inteiros. Mas, por exemplo, o 3,2 está lá?
O 4,1 não tá. Tá vendo? Por isso que eu te falei. Você precisa só ter uma ideia. Ok? Então, essa daqui, ela é falsa. Ok? Até aqui? Beleza? Letra B. B interseção com C. O B interseção com C, vamos ver aqui então. Deixa eu só apagar aqui para não ficar embolado aqui. Então vamos lá. B interseção com C. Então agora eu vou fazer a análise desses dois aqui, ó. Tá ok? O B, todos os naturais, ou seja, números inteiros, positivos e o zero. E o C, nós temos ali números inteiros. Temos o 3, o 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então a interseção desses dois conjuntos são esses números inteiros, certo? Então ele está falando que é vazia? Não, falsa. Falsa, beleza? Letra C, a interseção com B. Agora nós vamos fazer a análise desses dois aqui, ó. A interseção com B. A interseção desses dois conjuntos dá o próprio conjunto A. Concorda? Porque o conjunto A ele só tem números naturais ali. Não todos, mas todos que estão ali são naturais. E o conjunto B, todos são naturais. Beleza? Então a interseção desse conjunto A com B é o próprio conjunto A. E repara que aqui é exatamente o conjunto A, do 3 ao 10. Então, ela é verdadeira. Tudo bem? Agora a letra D. O C é igual ao A. Bom, vamos lá. O C é igual ao A. Deixa eu apagar aqui, para nós não fazermos confusão. Agora é o seguinte, eu quero analisar o conjunto C, que é esse cara aqui, o conjunto A, que é esse carinha aqui. Esses dois conjuntos são iguais? Seriam iguais se não fosse dentro dos racionais, né? Se fosse dentro dos inteiros, aí sim eles seriam iguaizinhos. Mas, como é dentro do conjunto dos racionais, e nós temos esses decimais exatos, dízimos periódicos, então eles não são iguais. Lembrando que igualdade de conjuntos, eles têm que ter exatamente os mesmos elementos, não importando a ordem. Então também é falsa. E por último, a letra E. O B está contido nos naturais? Ué, mas o conjunto B não são só elementos naturais? E todo o conjunto está contido nele mesmo. Então o B está contido no natural? Sim, verdadeiro. O B está contido nos inteiros? Tá também, porque eu quero o número inteiro. Então, também é verdadeira. A letra E é verdadeira. Beleza, pessoal? Então, a questãozinha envolvendo essa análise aí com operações e conjuntos numéricos, certo? Então, continue sempre acompanhando o canal para que você fique... Não vai ficar assim, não. Deixa que eu já fiquei. Você fique sem o fio de dúvida. Muito obrigado, um forte abraço. Até o nosso próximo encontro. Valeu, pessoal!